Olá, tudo bem? Eu sou a Júlia Almeida, eu sou dentista e biomédica esteta e hoje eu vim conversar com você sobre os radicais livres. Então, para vocês entenderem um pouquinho sobre esses vilõezinhos que nós temos aí causando nosso envelhecimento precoce. Dentro dos radicais livres, nós temos os radicais livres de oxigênio, que são os que causam os maiores danos. E por que isso? Porque o oxigênio, ele é um gás que a gente necessita para viver. E é um gás que uma parte dele é responsável por causar os radicais livres. Então hoje nós vamos falar sobre os radicais livres de oxigênio, ou seja, aqueles que originam do oxigênio. Então, para a gente entender o que é um radical livre, vamos primeiro pensar assim. Nós temos uma molécula. Essa molécula tem um núcleo e esse núcleo é ionizado por cargas positivas. Essas cargas positivas chamam prótons. Ao redor desse núcleo nós temos algumas órbitas. No caso do oxigênio, essa órbita ela possui 4 pares de elétrons, que são cargas negativas, então são os elétrons. E esse conjunto, então, ele é a molécula de oxigênio. Para ser um radical livre, a órbita mais externa, ela precisa estar desemparelhada, ou seja, não ter pares, ela precisa de ter números ímpares. Então vamos pensar aqui no oxigênio, que o oxigênio ele acaba causando o radical livre mais potente que nós temos no organismo, porque como a gente necessita do oxigênio para viver, então ele se torna um radical livre mais potente. Então vamos entender. Quando a gente respira, vamos pensar que 100% aqui do oxigênio. Desse 100%, 10% ele é consumido por enzimas catalíticas de oxigênio. O oxigênio ele só se torna um radical livre quando ele não é totalmente consumido. Uma vez que ele é totalmente consumido, ele não forma um radical livre. Então, a gente respira, 100% do que a gente respira, 10% é catabolizado por enzimas que necessitam de oxigênio. E outros 90% é transformado em água e energia. Então vamos lá, como que funciona aqui? Ele é transformado em água e energia. Então nós temos aqui a molécula de oxigênio. E nós vamos pensar então na primeira reação. Nós temos uma enzima que ela chama citocromo oxidase. Essa enzima, ela pega esses 90% de oxigênio e transforma ele em água e energia. E ela não consegue fazer isso de 100% desses 90%. Então, 2% desses 90% estão transformados em radicais livres. O oxigênio, ele é uma molécula muito amigável, então ele tem a facilidade de ganhar um elétron de alguém. Quando a molécula de oxigênio, ela não vira energia e água, que sobra esses 2%, que ela ganha uma outra molécula, aí nós entramos na segunda reação. Ela se transforma num superóxido. Para ser um radical livre, essa órbita mais externa, ela precisa de ter elétrons desemparelhados. Então, olha só, quando era o oxigênio, nós tínhamos um parzinho, um parzinho, um parzinho, outro parzinho. Como ele ganhou um elétron, então ele se transforma num superóxido. E esse superóxido, ele é um radical livre. E por que ele é um radical livre? Porque a órbita externa foi desemparelhada. Para a gente combater esse superóxido, o organismo ele produz uma enzima, ele libera uma enzima que é o superóxido
dismutase. Essa enzima, ela é tão abundante no nosso organismo que ela é a quinta enzima mais produzida. Por quê? Porque o organismo ele é tão sábio e ele entende que nós precisamos do oxigênio para viver e que 5%, 2% desse oxigênio se transforma em radical livre. Então ele tem um armazenamento, um estoque grande dessa superóxido dismutase para combater esses radicais livres provindos do oxigênio. Essa superóxido dismutase, ela está ligada ao mineral, então ela está ligada ao manganês, ao zinco e cobre. O manganês, ele está presente dentro das mitocôndrias da célula, que é a parte da célula responsável pela liberação de energia. O zinco e cobre, eles estão mais presentes no citoplasma da célula. Então, quando o organismo ele entende que nós estamos tendo uma agressão pelo superóxido, que é um radical livre, ele libera esse superóxido dismutase desse mineral para que ele consiga quebrar esse superóxido e devolver ele, transformando ele em água. Caso isso não aconteça, nós vamos para a terceira reação. A terceira reação é quando a gente forma o peróxido de hidrogênio. Para a gente formar o peróxido de hidrogênio, o que acontece? Essa reação superóxido, que tinha aqui, ó, que ganhou um elétron, ela ganha um outro elétron. Então, o peróxido de hidrogênio, ele é uma molécula que tem aqui o seu núcleo carregado positivamente, tem as suas órbitas laterais, e essas órbitas, elas vão estar carregadas de um elétron, que no caso aqui, ó, é o superóxido. Quando ela ganha um outro elétron, ela ficou par novamente. Então, o peróxido de hidrogênio, ele não é considerado um radical livre. E por que isso? Porque a sua órbita mais externa tem só parzinhos. Então, olha só, nós tínhamos uma molécula de oxigênio, que ela foi oxidada, quebrada pelo citocromo, e ela virou água e energia. 2% dessas moléculas de oxigênio não conseguiram virar água e energia. E elas ganharam de presente um elétron e virou o superóxido. Esse superóxido ganhou um outro elétron e aí virou o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, então, ele fica a sua órbita mais externa com parzinhos organizados, fica par. Então, o peróxido de hidrogênio, ele não é considerado um radical livre. Portanto, ele tem grande relevância no organismo. Ele tem tropismo, ele é solúvel em água. E por ele ser solúvel em água, o peróxido de hidrogênio consegue passear por todo o organismo, porque o nosso organismo ele é composto por muita água. Então ele consegue ir em diferentes tecidos. E aí o que acontece com o peróxido de hidrogênio? Quando ele não é quebrado por uma enzima, porque aqui nós temos uma enzima que chama catalase. A catalase é uma enzima produzida pelo organismo que consegue quebrar esse peróxido de hidrogênio, liberando o oxigênio, o hidrogênio da água, então ele transforma em água. Quando o nosso organismo não consegue combater esse peróxido de hidrogênio, que ele fica ali passeando pelo corpo, ele tem a afinidade de pegar para ele um outro elétron. Então, quando esse peróxido de hidrogênio está lá passeando por lá e ele pega uma outra molécula, aí ele entra na quarta reação. Que é a formação dos radicais hidroxil. Os
radicais hidroxil, eles são os mais agressivos pelo nosso organismo. Por quê? Porque o nosso organismo não produz substâncias para neutralizar, para antioxidar esse tipo de radical. Por isso que ele é muito agressivo. E dentro aqui dos radicais hidroxil, a gente tem algumas reações. Nós temos uma reação de Fenton, que é quando esse hidroxil ele tem uma oxigenação pelo ferro e pelo cobre. Então ele tem essa reação de Fenton. Uma outra coisa que acontece também dentro dos radicais hidroxil, que aí já vai para a reação quinta, que é a quinta reação, é a reação de Hubble-Wise. Esse aqui é quando ele junta com os metais pesados, é quando o hidróxido de hidrogênio, ele está lá passeando pelo organismo, ele ainda não é um radical livre, ele é um peróxido de hidrogênio, ele está passeando pelo organismo e aí ele é catalisado pelos metais pesados. Quando ele tem essa catalisação, ele produz mais, ele estimula aquele radical a produzir muito mais. Então esse hidroxil, ele começa a produzir em quantidade desacerbada. E esse hidroxil, nós não temos uma enzima que controla ele. O organismo não é capaz de neutralizar o hidroxil. A única forma do radical hidroxil dele ser eliminado ou neutralizado no nosso organismo é através da ingestão de antioxidantes, de diferentes formas, diferentes de antioxidantes. Então é por isso que há necessidade de nós fazermos a suplementação de antioxidantes ou passar oxidantes tópicos para a gente poder neutralizar esse daqui. E aí, evoluindo ainda dentro dos radicais livres, nós temos a reação 6. A reação 6 é a espécie reativa de oxigênio. O que acontece? Aqui no superóxido, quando ele se liga ao molécula de hidrogênio, ele forma peróxido de hidrogênio. Mas essas reações reativas de oxigênio, esse superóxido, ele pode ligar, por exemplo, a um nitrogênio. Aí ele forma um radical peroxinitrito. O peroxinitrito, ele é um radical livre perigoso tanto quanto hidroxilicil. A diferença dele é que o nosso organismo, ele consegue produzir uma enzima capaz de controlar isso, que é a glutationina oxidase. Essa glutamina, ela consegue quebrar esse peróxido, liberando aí o nitrogênio da molécula, então libera a água e o nitrogênio. Por que a gente tem que ficar muito preocupada com esses tipos de espécies reagentes de oxigênio? Eles não são os únicos radicais livres que tem no nosso organismo, mas eles acabam sendo mais agressivos porque nós temos uma ingestão grande de oxigênio para manter para a gente ser vivo, para a gente manter as nossas células vivas. Então, as espécies reativas de oxigênio ou os radicais livres de oxigênio são tipos de radicais mais agressivos. Por quê? Porque eles seguem toda essa cadeia aqui. Então, lembrando que a gente tem algumas enzimas que vão neutralizando. Apenas esse hidroxil é o que a gente não produz, antioxidante em relação para ele. Quando a gente tem excesso de fatores extrínsecos, que são as agressões para o organismo, ou droga, ou também fármacos em excesso, que a gente produz esses radicais livres,
e que o nosso organismo não consegue neutralizar, equilibrar, combater esses radicais livres, a gente entra no estresse oxidativo. Estresse oxidativo é quando a gente tem uma grande porcentagem de radicais livres para pouco ou ausente antioxidante. E aí, esses radicais livres, eles acabam destruindo as células, levando aquele tecido, aquela célula, aquela região a óbito. Então, se ele leva uma célula a óbito, mas ele está constantemente atacando, ele pode levar aquele tecido, aquele óbito e, consequentemente, uma morte precoce. Dentro dos radicais, dentro das reações de radicais livres de oxigênio, nós temos também o radical peróxido lipídico. Esse peróxido lipídico é quando o superóxido ele começa a atacar as gorduras, o tecido gorduroso. E a membrana, a parede celular da membrana, ela é riquíssima em camadas de gordura. Então, quando tem a produção desse peróxido lipídico, nós temos também o ataque das células de gordura. Então, vai entrando no metabolismo numa escassez de enzimas para combater e aumentando a incidência dos radicais livres. Por isso que nós temos uma preocupação grande em combater os radicais livres do organismo. O nosso organismo, ele produz algumas enzimas para combater isso. Então, nós temos os antioxidantes enzimáticos e os não enzimáticos. Os enzimáticos são esses produzidos pelo nosso organismo e os não enzimáticos são vitaminas, minerais que a gente dá ao organismo, que a gente entrega para o organismo como uma forma de combater. Então, a ortomolecular, ela entra muito em produção, em recuperar o organismo como um todo de dentro para fora, devolvendo para o organismo antioxidantes para neutralizar esses radicais. Porque se a gente consegue neutralizar esses radicais, consequentemente, nós teremos um envelhecimento precoce menos acentuado. Enfim, é isso. Eu espero ter contribuído com vocês. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem. Um abraço, até a próxima.